Você sabia que a sua dor na coluna pode ter relação com algum órgão do seu corpo? É assunto interessante. Para responder todas as perguntas, estou aqui com o fisioterapeuta Michel Duarte. Vamos relembrar então o que nós falamos no primeiro bloco. É isso mesmo que eu citei, né? Sim. Às vezes a pessoa está com alguma dor em algum ponto da coluna, vai tratar aqui a dor local, mas nem sempre tem que tratar essa dor. Isso. Geralmente a dor é um sinal de que o corpo está sofrendo alguma alteração ou passando por algo, mas não quer dizer necessariamente que aonde esteja doendo seja o local que precise de tratamento, né? Então, nesse contexto, a gente trazendo mais uma vez a palavra aí, unidade. Então, nosso corpo é um todo, a gente vive como um todo, então a gente não pode ser tratado como um pedaço, vamos dizer assim. Porque o nosso corpo está todo envolvido por um tecido chamado fáscia. Estou sendo uma boa aluna? Perfeita. Né? E a fáscia envolve todo o nosso corpo. Sim. E pode, então, se tiver algum probleminha, causar as dores. Isso, ela que vai transmitir e assim, equilibrar todos esses sistemas. A gente costuma dizer que então é um sistema aí sensorial. Ela que vai dizer quando tem alguma alteração e ela também que pode trazer alguma alteração. Além da dor na lombar, tem muita gente aqui falando sobre o nervo ciático. O famoso nervo ciático, né? Muita gente tem dor, Sim, né? sim. E o bico de papagaio também. Sim, então assim, primeiro coisa, vamos falar sobre o bico de papagaio. O bico de papagaio é sintomático. O que isso quer dizer? Ele não dói. O que é o bico de papagaio aqui na coluna? Bico de papagaio, vamos imaginar aqui. Aqui a gente tem a coluna cervical, né, que seria o pescoço, coluna torácica, que é o nosso tórax, e a coluna lombar, né, que é a famosa lombar. O que acontece? Quando tem algum lugar entre esses ossos aqui, alguma região está muito instável por N fatores, o corpo pensa, preciso parar o movimento. Então ele gera um acúmulo de cálcio. Esse acúmulo de cálcio, ele vira uma pontinha para baixo. Essa pontinha para baixo é o bico de papagaio, né? Então, o bico de papagaio, ele vem desse formato. Mas o bico de papagaio, a ciência comprova pra gente que não dói. Então, já é uma crença também que a gente precisa conversar com o paciente. E sobre o nervo ciático... Porque parece que é uma coisa tão sofrida, né? Sim, pra quem sim. tem, todo mundo reclama, eu tenho bico de papagaio. Isso, e aí sofre, sente o bico e consegue ter paciente até que sente, o bico é aqui. A gente fala, nossa, mas como é que consegue sentir o bico de papagaio, né? É porque isso está instalado na cabeça, então por isso que esse fator multifatorial e o fator psicológico tem que ser examinado. E sobre o nervo ciático também, é o seguinte, o nervo ciático, ele sai das últimas vértebras lombares, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha aqui, que eu vou girar para vocês para ficar mais fácil. Esse nervinho aqui, ó, essas partes amarelas são os nervos, tá? Nós costumamos chamar essa região de estrutura nobre. Estrutura nobre quer dizer que precisa de oxigênio, tá? Se precisa de oxigênio, não pode ter bloqueio, pinçamento, compressão. Esses nervos que saem da lombar passam por trás aqui do bumbum, por isso que a pessoa sente aquela dor que corre da lombar para a perna, e aí precisa ser avaliado se a compressão está sendo no nível da lombar, ou se os músculos que passam aqui ao lado do bumbum, aqui na coxa, se eles também não estão apertando, tá? Então, às vezes, o ciático, coitado do ciático, às vezes ele é o culpado, mas às vezes ele não tem culpa, ele só está sofrendo por estar passando ali e algum músculo está bloqueando. Então, precisa avaliar, precisa saber se realmente é o ciático que está influenciando ou se é um músculo que pode estar pinçando ele, como o músculo piriforme, que é o músculo que passa ao lado do bumbum aqui. Entendi. Mais uma pergunta aqui, dores no estômago, tem relação com desgaste na coluna? Olha, a relação direta de falar que assim, uma dor no estômago vai gerar uma degeneração, não. Porém, os nervos que comandam o estômago são da região aqui torácica e um pouquinho da lombar. Então, se o estômago sofre a fáscia que envolve o estômago, sofre a coluna atrás do estômago, então tem que avaliar. Não dá para saber se, no caso dele, já está sendo o estômago ou se está sendo algum outro fator, tá? Mas diretamente, assim, falar que o estômago gera uma degeneração, não sei se, acho que foi essa a pergunta, né? Foi. Não, é relação direta, assim, a gente com não desgaste. tem. Isso, desgaste e degeneração. Ó, temos uma pergunta aqui de Limeira, o Adriano. Eu quero saber o porquê de quando eu acordo mais tarde, minhas costas ficam doendo. Certo. Então, precisa ser avaliado também, mas de repente
ele deve estar dormindo aí com algo na cabeça ou tem alguma alteração e aí gerou um enrijecimento. Uma posição incorreta, daí também. dorme mais, né? Pode mais ser também. tempo Sim. aí de sono. Vai saber até no que ele está sonhando de repente, se ele está muito tenso, foi uma semana aí de fechamento de conta, algo absurdo. Chega à noite você aperta, não tem muita gente que tem bruxismo à noite? Sim. Isso é multifatorial, o bruxismo é quando a gente aperta a boca, então de repente ele pode estar todo contraído, tem que avaliar ele também como um todo.